Bom dia, amigos. Bom, vamos lá. Continuando, né? Falando sobre potenciação, vamos relembrar algumas coisas importantes para a gente se tratar em exercícios que envolvam potenciação. Então, primeiro, vamos revisar as propriedades. Então, primeiro, as propriedades da potenciação. Não todas, apenas algumas, né, que nós vimos na aula passada. Então, vamos lá. Primeiro, nós vimos que se eu tiver duas potências se multiplicando, que têm a mesma base e expoentes diferentes ou iguais, isso é indiferente. Então, por exemplo, 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 5, nós podemos repetir o número de baixo, que é a base, conservar a base e somar os expoentes. 3 mais 5, 8. Tudo bem? E calcule, caso o exercício pedir, né? 2. Vimos também que se estivermos dividindo duas potências, então 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3, podemos conservar a base, o número de baixo, conservar o número 2, repetir o número 2 e subtrair os expoentes. 5 tira 3, 2. E calcular, caso o exercício pedir, né? E vimos também a terceira propriedade. Tem mais que essas, né? Mas estou destacando apenas essas três propriedades. A terceira propriedade, que é quando nós temos a potência da potência, 2 elevado a 2 e depois elevado a um outro expoente. Então, por exemplo, elevado a 3. Quando acontece isso, a gente conserva a base da potência, a base é esse número de baixo, e multiplicamos os expoentes. Multiplicamos. Então, 2 vezes 3, 6. 2 a sexta. Tudo bem? E assim a gente chega na potência de única base. Claro que tudo isso é passível de cálculo, né? Algumas não, mas aqui dá para calcular. Então, por exemplo, 2 elevado a 2. O que é 2 elevado a 2? É o 2 imaginado duas vezes e multiplicado. Então, 2 vezes 2, 4. O que é o 2 elevado a 6? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado a 6, vou escrever o 2 6 vezes e multiplicar. Bom, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Vezes 2, 64. E o 2 oitava pode fazer a mesma coisa, certo? Imagina o 2 8 vezes e multiplica. Cuidado, não é 2 vezes 8, não é 16. É 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, e assim vai indo. Quanto que vai dar o 2 elevado à oitava se eu seguir esse ritmo? Vai dar 256, é isso? Vamos confirmar. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então, 256. Ok, colegas? Bom, mas eu estou aqui para quê? Né? Além dessa revisão das propriedades, estou aqui para falar da potência que tem expoente 1 e expoente 0. Então, olha, vamos lá. Potência de expoente 1 ou 0. Estou especificamente para tratar dessas duas potências. Bom, como que a gente resolve isso, né? Vamos lá. Então imagina o seguinte comigo, né? Vamos lá comigo. Olha, se eu falo para vocês quanto que é 8 dividido por 8? Professor, eu já sei. 8 dividido por 8 é 1. Vocês se recordam que toda divisão corresponde a uma fração? Eu posso falar que isso é a mesma coisa que 8 barra 8, 8 oitavos, que também dá 1. Tudo bem? Ok, até aqui nenhum problema, nenhuma dúvida, né?
Agora imagina comigo, olha, esse 8 ele pode ser escrito da seguinte maneira. 2 elevado a 3, não é verdade? Quanto que é 2 elevado a 3? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. 8 é o mesmo que 2 elevado a 3. E sabemos que, quando dividimos duas potências que têm a mesma base, olha lá, 2 e 2, a gente conserva a base e subtrai o expoente. 3 tira 3, 0. Olha que interessante. Quando eu divido 2 à terceira pelo próprio 2 à terceira, dá 2 elevado a 0. Mas nós sabemos que quando a gente divide um número por ele mesmo, o resultado é 1. Ou seja, então 2 elevado a 0 equivale a 1. Certo? Portanto, 2 elevado a 0 equivale a 1. Bom, isso eu fiz para a base 2. Mas independente, gente, tanto faz qual que seja a base. Quando você tiver o expoente 0, qualquer número elevado a 0, a gente troca o resultado por 1, ok? Então vamos guardar isso como nossa definição. Todo número elevado a 0 vale 1. Então vamos nessa. Ó, 17 elevado a 0, 1. 2,3 elevado a 0, 1. Não importa, não importa. Se o número ele está elevado a 0, ele vale 1. Por essa razão que a gente acabou de explicar aqui, certo? E agora, turma, quando o expoente for 1, imagina o seguinte, olha, sabemos que 2 elevado a 4, por exemplo, eu escrevo 2, 1, 2, 3, 4 vezes e multiplico. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Sabemos que o 2 elevado a 3, eu escrevo 2 3 vezes, 1, 2, 3 e multiplico. Então, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, quando eu tiver o 2 elevado a 1, eu escrevo 2 apenas uma vez. Então, todo número elevado a 1 é ele mesmo. Portanto, então, se eu tiver aqui, olha, 2 elevado a 1 é o próprio 2. E assim por diante. Então, 8 elevado a 1 é o próprio 8. 1,3 elevado a 1 é o próprio 1,3. Ok? Bom, pessoal, por hoje é só, né? Vamos ao próximo vídeo, eu dou continuidade explicando as expressões numéricas ou aritméticas com potenciação. Muito obrigado.